O meu nome é Marco Caldeira, tenho 37 anos, trabalho em farmácia. Eu nasci numa família que não tinha fé, que não ia à igreja, nem sabia o que era ter fé. Era algo que não estava presente na minha vida, nem perdia tempo com isso. A Carla, a minha esposa, recebeu um convite da irmã para fazer o Alfa. Por mais que uma vez tinha-me convidado a fazer, e eu dizia sempre que não. Não era a minha praia, não era o que eu queria. Não me importa estejas aqui perto de mim, mas não estou minimamente interessado em fazer. Começou a fazer aqui em casa, neste sofá, e eu acho que ela fez de propósito. Após sessão, acabava por ver 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, um vídeo, 2 vídeos, até que chegou uma altura em que eu disse, olha, os vídeos realmente são muito bons, vou-te pedir para tirares o som, para eu não ouvir, e no próximo curso Alfa eu quero estar presente. Ela automaticamente inscreveu-me logo no curso. O Alfa é uma ferramenta fantástica para quem não é crente. Consegue-nos explicar, consegue-nos ensinar de alguma forma quem é Deus, não é? E como é que Ele se posiciona na nossa vida. Os vídeos, de alguma forma, são ótimos e são fantásticos nesse sentido. Mas depois tem um grupo de partilha. Nunca fui obrigado a falar. Falava quando queria, completamente livre para poder dizer aquilo que eu queria dizer. Ajuda também a desbloquear todas estas dúvidas que sempre existiram na nossa vida, não é? E nunca me senti minimamente incomodado no grupo de partilha. Depois do Alfa, comecei a ir à igreja com a Carla. O dia podia ter corrido muito mal, mas após a missa, o meu dia transformava-se completamente. Fui muito recebido pela comunidade, que acabei de alguma forma por ser convidado a pertencer ao coro da igreja. E depois fomos pertencendo também a pequenos grupos de partilha, e neste momento pertencemos também ao grupo de jovens. Depois de ter começado a ir à missa regularmente, a minha caminhada fez-me também perceber a importância dos sacramentos. Um dos sacramentos que tinha que ser feito era o batismo, e depois o nosso casamento, e em breve irei ser crismado. O Alfa, se fosse presencial na igreja, eu não o tinha feito de forma alguma. Eu só o fiz mesmo porque foi em casa e foi online, e mudou a minha vida. O Marco, que não estava no caminho de Deus, era um Marco que vivia para os bens materiais, vivia para aquilo que o mundo nos dava. É um Marco egoísta, que é um Marco que pensava apenas nele. Hoje sou uma pessoa diferente, uma pessoa completamente diferente daquilo que eu era. Sou uma pessoa nova. Viver com Deus ao meu lado é não viver sozinho. Viver com amor ao próximo, viver com amor a mim mesmo, viver com o amor que tenho por tudo o que nos deu. Sei que tenho sempre alguém a meu lado, seja em que momento for da minha vida. Só faz sentido Deus estar presente na minha vida. Boa noite a todos. Bem-vindos a esta nossa sessão de formação sobre o Alfa. Bem-vindos a todos aqueles que vêm pela primeira vez, aqueles que ainda não conhecemos. Bem-vindos a todos aqueles que já fazem Alfa há algum tempo e que já nos conhecem. Eu passo a apresentar-me para quem ainda não me conhece. O meu nome é Ana Queiroz, eu sou responsável pelo Alfa Jovens e Universitários em Portugal, e é com muito gosto que estou aqui esta noite para abrir esta nossa sessão de formação sobre os primeiros passos e sobre os grupos de discussão no Alfa. E hoje começámos a nossa sessão de uma forma um bocadinho diferente. Começámos a nossa sessão de formação com este testemunho. Este testemunho é o testemunho do Marco. O Marco é da paróquia de Palhais. Acredito que está gente da paróquia de Palhais na nossa formação hoje. E começámos esta formação partilhando convosco este testemunho do Marco, porque de facto é por isto que cada um de nós está aqui esta noite. Porque cada um de nós vai ser veículo do amor de Cristo a todos estes participantes que, como o Marco, chegam aos nossos percursos Alfa, com muitas dúvidas, com muitas questões, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua vida, uns com mais caminhada, outros com menos caminhada, mas é por isso que cada um de nós está aqui esta noite, para de alguma forma podermos perceber como é que o Alfa funciona e podermos ser veículos
para que o Senhor possa encontrar, ou melhor, para que estas pessoas possam encontrar o amor do Senhor nos seus corações. E por isso, dou-vos as boas-vindas, digo muito boa noite a todos e de uma forma muito prática partilhar apenas aqui alguns aspectos práticos deste nosso serão de formação. Sintam-se à vontade para utilizar o chat para colocar qualquer pergunta, qualquer questão que tenham, a qualquer momento, por favor utilizem o chat. Eu e a Andreia estaremos as duas disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que surja durante esta formação no chat. Dizer-vos que teremos também um tempo para perguntas e respostas no final da nossa sessão, por isso se tiverem alguma questão que gostassem de colocar ou que gostassem de ver respondida, por favor, teremos este tempo no final da sessão, se acharem que querem colocar esta pergunta para todos. Caso julguem que não é necessário, podem então utilizar o chat, como eu diria. E dizer-vos também que esta formação vai ser dividida em duas partes. Hoje vai ser uma sessão um bocadinho diferente, vamos falar sobre os primeiros passos, sobre aquilo que é a base de uma equipa alfa, sobre algumas dúvidas e muitas dúvidas que têm surgido ultimamente, e ao mesmo tempo, e numa parte final da formação, vamos falar então sobre os grupos de discussão, que são uma das chaves do curso Alfa. E sem mais demoras, vou passar a palavra à Isabel Gaspar, que é a nossa diretora executiva do Alfa Portugal, e que vai então falar-nos um bocadinho sobre os 5 passos para iniciarmos um Alfa. Isabel, boa noite. Boa noite, Ana. Muito obrigada por esta introdução. Bem-vindos a todos. E vamos então falar nos 5 passos essenciais para arrancar com o Alfa. Isto é bom tanto para quem está para arrancar com o primeiro Alfa, na paróquia ou na igreja, como para aqueles que começam um novo Alfa. E o primeiro e o mais importante é a oração. A oração é o motor do Alfa. Sem oração, o Alfa não funciona. E porque a oração move o coração de Deus, vamos começar por uma pequena oração. Vou convidar-vos então a estarem comigo num tempinho de oração. Senhor, queremos convidar-te a estar connosco hoje, aqui e agora. Queremos agradecer-te pelo dom da vida de cada um de nós, agradecer-te porque convidaste a cada um, porque queres, desejas ardentemente que cada um de nós te sirva, te siga, te leve aos irmãos que ainda não te conhecem. Por isso, Senhor, enche-nos do teu amor, enche-nos da tua alegria, da capacidade de escuta do outro, para que possamos também escutar a tua vontade e permanecermos juntos contigo e fiéis ao teu mandamento, que possamos levar-te aos nossos irmãos que te procuram e que não o sabem. Louvor a ti, Senhor. E vamos então falar sobre este primeiro passo da oração, a oração que é o primeiro aspecto fundamental que devemos cuidar preciosamente sempre que começamos um Alfa. E a oração é para, em todos os aspectos, para prepararmos o calendário, os timings do nosso Alfa, para prepararmos tudo segundo a vontade do Senhor, para orarmos pela equipa, para que o Senhor coloque no nosso caminho as pessoas certas para formar a equipa que Ele sonhou e que Ele precisa para chegar a todos aqueles que ainda não o conhecem. Orar por todos aqueles que o Senhor vai convidar, vai à nossa frente convidar para virem fazer o Alfa. Orar por todos os aspectos da organização do Alfa. A oração está em tudo. A oração é o centro. Sem a oração não fazemos nada. Sem a oração não há frutos. Por isso não devemos descuidar este aspecto. Vamos arrancar com o Alfa pela primeira vez. Vamos começar a orar. Não só nós, mas também pôr toda a comunidade em oração. Vamos começar um novo Alfa. Vamos começar pela oração e pôr toda a comunidade em oração pelos convidados que vão chegar ao nosso curso e que vão caminhar connosco até a fazerem este encontro com o Senhor. Depois, o segundo aspecto fundamental é planear
e registar o vosso alfa. Para iniciar um alfa, há necessidade de planear, de organizar um calendário para perceberem quando vão começar, em que datas vai ser o fim de semana, quando vão terminar, se há algum feriado muito importante a meio ou não. Por exemplo, agora estamos a aproximar-nos do Natal, é preciso ter isso em conta, e para não haver ali um corte muito grande, haver ali 2 semanas ou 3 semanas sem haver alfa, porque isso vai resfriar os convidados, se o alfa começou há pouco tempo. É necessário calendarizar por forma a evitar esses grandes feriados a meio de um curso. Pensar também em todos os pormenores, todos os detalhes. Para isso também é muito importante registar o vosso alfa, ir ao MyAlpha, fazer o registro do vosso alfa. Aí vão ter acesso a muitos recursos que poderão fazer download, e isso vai ajudar-vos também na divulgação do vosso curso, vai ajudar-vos na formação da vossa equipa, vai ajudar-vos a convidar, tem lá muitos recursos de convite também. Depois, um terceiro aspecto, que é o download dos recursos, e uma vez que têm acesso ao MyAlpha, poderão descarregar, fazer download dos vídeos para as vossas sessões alfa, mas também fazer o download de cartazes, de convites, de materiais para as redes sociais, para divulgarem o vosso alfa. Portanto, usem e abusem de todos os recursos que nós preparamos para vocês e que estão no MyAlpha. O quarto aspecto é a promoção, portanto, promover o vosso alfa e convidar. O convite é fundamental para terem participantes no vosso alfa. Como promover? Através dos cartazes, ter cartazes impressos na paróquia, na igreja, à porta da igreja, para que as pessoas possam visualizar e saber, ter a informação de que o alfa está a decorrer na comunidade, mas também nas redes sociais. Temos lá muitos recursos para fazerem download, mas no caso de quererem algo mais personalizado e se veem que não tem lá tudo aquilo de que precisam, podem contactar a Andreia, enviam um e-mail para a Andreia e a Andreia está disponível para vos ajudar nessa área, em tudo o que é recursos de promoção do alfa. Não devemos esquecer que o convite para o alfa, o melhor convite, será sempre o convite pessoal. Por muito que se anuncie na igreja que vai arrancar um alfa e que todos são convidados, ou por muito que se divulgue nas redes sociais, não há nada melhor do que um convite pessoal. O alfa funciona sempre melhor de amigo para amigo, amigo que convida amigo. E esse é o convite fundamental, é o convite que melhor funciona e até hoje eu não conheço outro. Os restantes são bons para divulgar e para que entre no ouvido das pessoas o alfa. Portanto, quando os formos convidar, já ouviram falar, vai ser mais fácil de aceitar. O quinto aspecto é sobre a equipa, selecionar e formar a equipa. Escolher uma boa equipa é uma das chaves para o sucesso do alfa. Quando escolhemos uma equipa, nós não precisamos de pessoas formadas em teologia, de grandes conhecedores de todos os pormenores sobre a fé cristã. Nós precisamos de pessoas que têm paixão pela evangelização, pessoas que têm paixão pelo serviço, por estar ao serviço do outro, ao serviço do irmão, com o coração aberto, que têm este sentido apurado de missão. E eu costumo sempre falar naquela passagem de Jesus quando lavou os pés aos apóstolos. A equipa alfa é precisamente isso. Nós estamos a servir. Não é para nós, mas sim para os nossos convidados. Estamos ali disponíveis. E cuidar deles em cada aspecto, em cada pormenor.
Por isso é muito importante conhecer a equipa que convidamos, cada pessoa da equipa que nós vamos convidar, e perceber se tem ou não essa capacidade de serviço, de entrega aos irmãos. Para isso também é muito importante formar a equipa. E para isso nós costumamos fazer formações online gratuitas, estão todos muito bem-vindos, mas para além disso existem as 2 formações que são obrigatórias antes de cada alfa, que é, portanto, como animar um pequeno grupo de discussão e o cuidado pastoral. Depois, antes do fim de semana, tem a formação sobre a oração. Estas formações são sempre obrigatórias antes de começar cada alfa. Apesar de terem feito já 20, 30, 40 alfas, estas formações são sempre necessárias. Porque nós entramos numa rotina e há aspectos que nos vão escapando. E por isso devemos mergulhar novamente nesta formação para relembrar alguns aspectos. E depois de ter tratado de todos estes aspectos, de toda a logística do curso, então aí já estão preparados para iniciar o vosso alfa. E vou passar agora a palavra à Andreia para que ela nos fale aqui de outros aspectos muito importantes. Andreia? Olá, boa noite a todos. Então eu vou-vos falar de outro aspecto bastante importante do Alfa, que é os timings, nós podermos respeitar os tempos. É muito importante nós termos em conta a calendarização do curso, e o Alfa foi desenhado para acontecer semanalmente de forma consecutiva. Portanto, é muito importante que nós não quebremos estes timings, não façamos de 15 em 15 dias ou mais vezes do que é devido, porque é muito importante nós verificarmos na nossa agenda para ter a certeza que respeitamos estes timings e que realmente não calham em cima de feriados, se são pontes, se realmente estão a acontecer várias férias, como o Natal, a Páscoa, e portanto isto é tudo, nós devemos ter tudo isto em conta na parte da planificação e da preparação no curso, logo mesmo desde o início. E é bastante importante para que o curso tenha sucesso, porque se nós estivermos numa semana em que calham logo 2 feriados seguidos no nosso percurso, sem dúvida que isso vai ter algum impacto mesmo na caminhada dos nossos participantes. Um curso alfa acontece então em 10 semanas e um fim de semana alfa a meio, e após a 7ª semana deve realizar-se o fim de semana alfa. O fim de semana alfa é algo bastante importante que nós às vezes até podemos desvalorizar. Caso não seja possível realizar o fim de semana, por uma questão de logística, pode ser antecipado ou até realizá-lo a seguir ao tema da sessão 6, ou seja, é bastante importante, pode-se realizar o dia do fim de semana alfa, ou seja, só um dia, em vez de fazermos o fim de semana de sábado para domingo ou de sexta para sábado, por exemplo, podemos não fazer 2 dias, podemos fazer apenas um, mas nós reparamos que é bastante importante e que as relações de amizade estabelecem-se mais num fim de semana do que num só dia. Portanto, se for possível e para mantê-lo, podem, se quiserem, antecipar ou realizar este fim de semana a seguir ao tema da sessão 6. Outro aspecto importante é que, independentemente da semana em que realizas o teu fim de semana ou o dia alfa, o tema da sessão seguinte é sempre o tema como resistir ao mal. Isto nós temos de ter sempre em conta quando realizamos o fim de semana, que o tema como resistir ao mal fica a seguir, porque no fundo é quando nós somos tentados, quando nós encontramos Cristo, quando nós damos este primeiro passo, que acontece muitas vezes no fim de semana, é que os nossos convidados muitas vezes são tentados e são questionados. Portanto, é muito importante mantermos este tema. E agora, mudando um bocadinho de assunto, quero-vos falar dos vários materiais alfa que nós temos ao vosso dispor para vocês e também para os participantes, alguns deles. Neste caso é o guia da equipa alfa, que é só para os animadores e para quem faz parte da equipa. Este é um novo manual que saiu há pouco tempo e é um manual fundamental para que o alfa decorra sem problemas, bastante fácil de ler. E é muito importante, além disto, vocês podem adquirir este livro na nossa loja, este QR Code vai dar à nossa loja online, que está no site, vocês podem lá ir.
E além deste guia, tem também estes kits que são bastante importantes ter em conta, que é o kit do participante, que consiste no primeiro livro do Porquê Jesus, que é, no fundo, um pequenino livrinho que se distribui a toda a gente, mesmo que essa pessoa continue ou não continue a fazer o percurso alfa, basta ter ido a uma sessão e nós distribuímos este livro, porque mais tarde ou mais cedo esta pessoa vai guardar este livro e pode querer pegar nele, pode se sentir tocada e pode voltar. O segundo livro que nós temos para o kit do participante é o Manual do Participante, porque é um manual fundamental onde os participantes podem acompanhar, podem tirar anotações, podem, questionar-se, e também lá está, o facto de ser um livro faz com que muita gente depois do curso guarde este livro e mais tarde venha retirá-lo da sua prateleira e veja anotações do seu primeiro percurso. Em relação ao kit do animador, no kit do animador temos o guia, como já referi acima, temos o manual do animador, ajuda bastante para vocês tirarem as questões, por exemplo, fazer questões aos vários participantes, quando não sabemos o que devemos de perguntar. Muitas vezes este manual tem dicas e podemos nos preparar, podemos nos formar. Temos o cartão de 21 dias de oração. O cartão de 21 dias de oração é bastante fácil. Nós escolhemos pessoas que vamos rezar por elas para participarem no Alfa e durante esses 21 dias vamos rezar por essas pessoas. E temos o livro Questões da Vida. Agora vamos passar a outra questão e eu vou dar a palavra à Ana. Bem, estamos aqui numa mega jornada sobre aquilo que são os essenciais, digamos assim, de um alfa, sobre como é que podemos, de alguma forma, dar os primeiros passos para implementar um alfa na nossa paróquia ou na nossa igreja. Portanto, a Isabel falou-nos sobre estes 5 passos fundamentais com base na oração. Nós costumamos dizer que nós podemos ter tudo perfeito numa equipa alfa, mas se nós não tivermos a base, que é a oração, não vale a pena todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho, porque o Senhor não vai agir, não é? Porque é Ele que age, não somos nós, apesar de nós fazermos parte do trabalho e dele querer servir-se de nós para este trabalho que desenvolve através de nós, mas de alguma forma a oração é a base. Portanto, falámos destes 5 passos. A Andreia também nos falou um bocadinho sobre esta questão do esquema e das sessões do Alfa, que tem esta dinâmica, não é? Começamos sobre o tema há algo mais na vida para além disto, falamos sobre quem é Jesus, porque é que ele morreu, depois avançamos e falamos sobre a oração, conhecemos um bocadinho a Bíblia, que é a base, e depois tudo isso vamos ao fim de semana em que conhecemos de alguma forma o Espírito Santo, e como a Andreia dizia e bem, é fundamental que depois deste tema tínhamos então aqui o como posso resistir ao mal, e depois terminamos o nosso alfa, enfim, falar Deus aos outros, Deus cura ainda hoje, mas terminamos a falar sobre a igreja, que como o Marco partilhava connosco no seu testemunho, é aquilo que depois também importa no final desta caminhada e no final do encontro com Cristo. Mas agora eu converti-me e o que é que eu vou fazer, não é? A igreja tem que estar preparada para me acolher a mim. E ali aconteceu e bem. Mas antes de tudo isto acontecer, vamos dar um passo atrás e vamos falar sobre algo fundamental, que é como é que eu construo, ou de que forma é que se pode construir uma equipa alfa. E a maioria de vocês que aqui estão já estão inseridos numa equipa alfa, mas futuramente a vossa equipa será renovada. Outros estão a construir equipas, estão aqui hoje precisamente por isso, porque vão fazer o seu primeiro alfa, ainda têm algumas questões, algumas dúvidas. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre como é que nós construímos esta equipa. E eu gostava de começar esta partilha com algo que eu ouvi um dia o Nicky Gumbel dizer, que é o fundador do curso Alfa, e algo que eu nunca esqueci, apesar de já ter sido há algum tempo, que é: o Alfa serve para todos, mas nem todos estão preparados para servir no Alfa. E de facto, como dizia a Isabel, servir no Alfa não é a mesma coisa que dar catequese ou ter um curso de teologia e dar aulas de teologia. Não, servir no Alfa é algo um bocadinho diferente. Porquê? Porque de facto não estamos no Alfa para dar catequese e temos que ter um sentido de serviço e de missão muito grande, porque quem se compromete numa equipa Alfa compromete-se, além das 10 sessões e das 10 semanas seguidas de percurso, compromete-se com a oração diária pelos elementos da sua mesa, compromete-se com as tarefas extra que acontecem durante a semana, as reuniões que eventualmente vão acontecer. Portanto, todo este pacote, digamos assim, com que este elemento da equipa se compromete, é muito importante e é fundamental, quando construímos uma equipa, termos isto em consideração. Quem são as pessoas que de facto eu identifico que podem estar disponíveis para servir no Alfa desta forma? E quando pensamos numa equipa Alfa, antes de mais, é fundamental percebermos que Alfa é que nós vamos fazer. Vamos fazer um Alfa pequeno, vamos fazer um Alfa grande, vamos fazer um Alfa com muitos convidados, com poucos convidados, porque de acordo com todas estas perguntas, o tamanho da nossa equipa também vai variando, não é?
Portanto, nós sabemos que uma equipa alfa é sempre constituída, ou melhor, cada mesa terá 12 pessoas, 8 convidados e 4, 2 animadores e 2 co-animadores. Sabemos que muitas vezes isto não é possível e, portanto, temos 8 convidados, um animador e um co-animador, mas pelo menos um animador e um co-animador por mesa vamos precisar. Se estivermos a fazer online e for algo mais pequeno, ou se for o nosso primeiro alfa, pois vamos necessitar, às tantas, de um animador por mesa para todos podermos fazer a experiência. Mas, de qualquer das maneiras, é importante pensarmos nisto. Como é que vamos constituir a nossa equipa? Vamos ter o serviço de cozinha, vamos servir a refeição, então vamos precisar de uma equipa de cozinha ou não vamos precisar de uma equipa de cozinha? Vamos precisar de uma equipa de acolhimento para acolher os nossos convidados quando chegam? Não, se calhar vamos ter um alfa pequeno, portanto nós próprios podemos fazer o acolhimento. Mas vamos ter alguma equipa que trate daquela questão do momento de quebra-gelo e de brincadeira durante a sessão? Bem, se somos um alfa pequeno, se calhar nós podemos fazer nós isso, mas se formos um alfa maior, se calhar podemos ter esta equipa. Claro que vamos precisar de uma equipa de oração que esteja em oração, porque como a Isabel disse há bocadinho e bem, a oração é a base do nosso alfa e por isso é importante termos alguém também a orar por nós. Mas o fundamental desta equipa é adaptarmos dentro daquelas que são as funções gerais de uma equipa àquela que é a nossa realidade. Isto é o mais importante. O que é fundamental numa equipa alfa é que ela tenha um administrador, portanto, ou uma equipa de administração, alguém que de alguma forma possa gerir a equipa, organizar as reuniões, preparar todo o trabalho, a distribuição de tarefas, enfim, aquela parte mais chata. Portanto, os administradores que estão presentes, eu dou graças a Deus pela vossa vida, porque acho que é a pior coisa que pode acontecer é ser administrador de uma equipa, mas é um trabalho que é super importante e que muita gente tem esse dom e graças a Deus de poder ser um administrador de uma equipa, ter uma equipa de oração, porque a oração é a base do serviço, e depois ter animadores e co-animadores. Portanto, isto é o essencial numa equipa alfa. Claro que se estivermos a falar de um alfa com mais gente e um alfa maior, e se tivermos essa possibilidade e essa capacidade, podemos ter uma equipa técnica que trate da parte logística. Se vamos, por exemplo, utilizar os vídeos, vamos precisar de alguém que monte o projetor na sala, vamos precisar de alguém que trate da projeção do vídeo, vamos precisar de alguém que trate toda a parte logística, que faça as compras, estas coisas chatas, não é? As águas, a questão do café e bolos no final, a questão se tivermos refeição, enfim, toda esta logística que é necessária. Se estivermos então a falar de um alfa maior, vamos precisar de uma equipa que faça o acolhimento, que dê as boas-vindas, porque entretanto nós vamos estar atrapalhados a fazer outras coisas e vamos estar a receber os nossos convidados já na sala da refeição, e depois vamos precisar de alguém que trate da questão dos quebra-gelos, da animação, e depois, como somos um alfa grande, vamos precisar de alguém que trate das finanças, que também é muito importante para as nossas igrejas e paróquias, que haja alguém que trate dessa parte, que também é um bocadinho chata, e eventualmente alguém que trate da nossa livraria, que possa ter aqui um conjunto de livros adaptado a cada sessão, para que os nossos convidados também possam de alguma forma aprofundar, se assim quiserem, não é? Tudo aquilo que ouviram durante a sessão. Agora, o importante e o fundamental que eu gostava de partilhar convosco é que, apesar de estarmos a falar deste conjunto de funções dentro de uma equipa alfa, o essencial é que uma equipa, e o essencial de uma equipa forte, é ter aqui um conjunto de pessoas que são apaixonadas pela missão e que de alguma forma saibam trabalhar em equipa e que tenham o coração aberto para o compromisso que é servir o Senhor através desta ferramenta que é o Alfa. E gostava de reforçar isto, que uma equipa forte, porque este era o chavão, como construir uma equipa forte. Uma equipa forte, de facto, é aquela que é coesa, aquela que se renova continuamente, e quando eu digo que se renova é que não para de receber formação, não para de crescer, não para de acolher outros que chegam à equipa e que de alguma forma se consegue sustentar através do essencial também, que é a oração. Portanto, falando desta que é a base de uma equipa alfa, e tendo o nosso alfa já a funcionar, porque já falámos sobre os 5 passos essenciais para iniciar um alfa, já falámos um bocadinho da estrutura do curso, já falámos sobre como é que compomos esta equipa maravilha que põe o alfa a funcionar, e agora vamos falar do ingrediente-chave do nosso alfa. O objetivo desta ação e mais propriamente desta parte em que vamos falar dos grupos de discussão é de alguma forma também dar a cada um de vocês, que são elementos de uma equipa alfa e que estão no terreno, as ferramentas que são necessárias para poderem animar ou coanimar um grupo de discussão. E o grupo de discussão tem um objetivo único. O nosso objetivo no grupo de discussão não é dar catequese, não é corrigir nenhum dos nossos convidados que vêm muitas vezes com os seus preconceitos, que vêm com uma série
de ideias pré-concebidas na cabeça e que quando chegam aos nossos grupos vão partilhá-los em primeira mão. Portanto, não estamos lá para o fazer, não estamos lá para o julgar, mas estamos ali apenas e só a criar o ambiente e o espaço necessário para que os nossos convidados possam chegar e possam iniciar a sua caminhada na fé e, mais propriamente, a sua caminhada no crescimento da sua relação com Jesus Cristo através da partilha da Boa Nova que nós fazemos em cada uma das sessões do Alfa. E, essencialmente, o Alfa, como dizia a Isabel, quando falava da questão do convite, o Alfa é essencialmente amigos que trazem amigos para ouvir falar sobre Jesus Cristo, porque era isto que Jesus fazia, não é? Ele convidava as pessoas a ouvirem a falar sobre o Pai, e é isso que nós também falamos e fazemos através do Alfa. Agora, onde é que se enquadram os grupos de discussão? E antes de falarmos propriamente sobre esta questão dos grupos de discussão e como é que funcionam, é importante percebermos onde é que eles se enquadram na dinâmica da nossa sessão. Portanto, uma sessão alfa começa, e depois podem de forma mais aprofundada também ver isso no guia prático que a Andreia falou há bocadinho. A nossa sessão começa com uma refeição, e aqui a refeição pode ser de acordo com aquilo que vocês pretenderem. Se for presencial, pode ser um snack. Se for ao pequeno almoço, enfim, é mais fácil. Se for ao almoço ou ao jantar, terá a refeição que cada um de vocês assim pretenderem, de acordo com a dinâmica que têm pensada. Depois tem a palestra. Se estivermos a falar de uma palestra ao vivo, temos os scripts no MyAlpha, é só descarregar e o orador só tem que seguir o guião do script, mas é fundamental que este tempo não ultrapasse os 30 minutos. E eu partilho sempre esta experiência. Eu fiz Alpha em 2019 com o Nicky Gumbel, ou melhor, tive a graça de poder fazer o Alpha com o Nicky Gumbel, e eu vi-o dar um tema Alpha e demorou 23 minutos, nem mais um segundo. Portanto, é fundamental que não ultrapasse este tempo. Se estivermos a falar dos vídeos, é muito fácil controlar o tempo porque os vídeos têm um tempo certo. E por isso é só deixar rolar e sabemos que não ultrapassa o tempo. Isto porquê? Porque se o orador se vai prolongar ou se a palestra se prolonga, depois também temos que encurtar no tempo do grupo de discussão, e o grupo de discussão deve ter aqui uma duração entre 30 a 45 minutos no caso do presencial, e no online, que a atenção é mais reduzida, 30 minutos. O essencial é que possamos adaptar então aqui os nossos timings àquilo que é a realidade que vamos ter no nosso Alpha. E então o grupo de discussão acontece depois de ouvirmos o nosso tema e depois de ouvirmos a palestra. E agora vamos falar sobre esta questão. Um grupo de discussão. O que é um grupo de discussão? O que é fundamental nós sabermos enquanto elementos de uma equipa alfa sobre um grupo de discussão para o podermos colocar em prática? E agora vou passar a palavra à Isabel, porque já estão cansados de me ouvir, porque eu falo muito pelos braços e pelos cotovelos, como um amigo tem a graça de me dizer. E, portanto, eu vou passar a palavra à Isabel para nos falar então sobre esta questão dos grupos de discussão. Obrigada, Ana. Falaste muito bem. Nunca nos cansamos de te ouvir. E vamos então continuar esta conversa acerca dos grupos de discussão. E é muito importante nós percebermos que o objetivo do grupo de discussão é levar cada pessoa, cada convidado ao encontro pessoal com Cristo. Se tivermos isto na nossa mente, bem presente no nosso pensamento e no nosso coração, nós vamos estar atentos a todos os pormenores e fazer tudo o que está ao nosso alcance para que efetivamente aconteça esse encontro com Cristo e em cada convidado que vamos ter no nosso pequeno grupo. É no pequeno grupo que tudo acontece. É aqui, este é um dos aspectos fundamentais do Alpha, e costumamos dizer que a refeição pode não ter sido do agrado de todos, e quando há um orador ao vivo pode ter sido até muito aborrecido, mas aqui o pequeno grupo esse não pode falhar, porque é aqui que tudo acontece. E vamos falar então aqui de algumas ideias-chave para que o grupo de discussão decorra da melhor forma e possa alcançar o seu objetivo principal, que é levar cada convidado ao encontro com Cristo. E uma das ideias, a primeira ideia, a maior quanto a mim, é o amor. O amor tem de estar no centro de tudo e devemos, nós, equipa, cada elemento da equipa, devemos estar presentes com todo o amor àqueles que Deus nos vai enviar para o nosso pequeno grupo. Acolher com amor, escutar com amor, encorajar, acompanhar, levar cada um pela mão, e o amor está no centro. O Alpha é
no fundo, é sobre a partilha do amor de Deus através da amizade. E nos pequenos grupos formam-se grandes amizades, amizades que ficam para a vida. E nós podemos ler em Tessalonicenses: nós amamos-vos tanto que fomos felizes em partilhar convosco não só a palavra de Deus, bem como também as nossas vidas. E portanto, é disto que se trata ali nos pequenos grupos do Alfa. E a melhor coisa que todos nós podemos fazer, como animadores e co-animadores, é partilhar a nossa vida com os nossos convidados, é amá-los, é respeitá-los, é acolhê-los tal como eles são, como eles vêm, para os ajudar a fazerem este encontro com Cristo. John Wimber, que é o fundador da Igreja da Vineyard, disse um dia: as pessoas vêm à igreja por várias razões, mas permanecem somente por uma, a amizade. E não devemos descurar este aspecto. Depois, um outro aspecto fundamental é a escuta. E no Alfa, nós, animadores e co-animadores, devemos escutar mais do que falar. O Papa Francisco, ultimamente, também tem falado sobre a escuta com o coração. E este é um aspecto, está no ADN do Alfa, é a escuta. Nós aqui não precisamos de dar, no pequeno grupo não precisamos de dar outro tema, porque o tema já foi dado, não precisamos de dar catequese, não estamos ali para ensinar ninguém, nós estamos ali para escutar, porque a escuta vai permitir aos nossos convidados exprimirem tudo aquilo que lhes vai dentro da alma e do coração, livremente, sem se sentirem julgados, e esse aspecto da liberdade, da escuta, vai ajudá-los a fazer caminho e a progredirem neste caminho para ir ao encontro com Cristo. Por isso, a função dos responsáveis, dos animadores, é escutar. Nós não devemos dar resposta a todas as perguntas, não temos resposta para as perguntas, nós devemos deixar que a conversa possa fluir entre os convidados, lançar perguntas e permitir que todos possam expressar-se. Por isso, o amor e a escuta são dois aspectos fundamentais do Alfa. Como dizia também Thomas Macaulay, as pessoas nunca se sentem tão à vontade para colocar uma questão, a não ser quando discutem livremente. Este aspecto da liberdade é muito importante para que as pessoas que andam afastadas da fé e da Igreja possam fazer caminho, possam sentir-se livres de dizer aquilo que pensam, que sentem, até porque as perguntas que vão lançar para a mesa, para a discussão, ao lançar essas perguntas, eles próprios vão encontrar resposta às suas perguntas. E outros convidados também vão poder partilhar a sua opinião e, em conjunto, vão encontrar a resposta que procuravam, precisavam. O modelo do pequeno grupo Alfa não é de professor-aluno, mas sim animador com animador convidado. É como se recebêssemos amigos na nossa casa. São os nossos convidados e nós fazemos tudo para que eles se sintam à vontade, para que se sintam em casa, e é esse o nosso papel aqui no Alfa, aqui no pequeno grupo. É vital dar aos nossos convidados uma oportunidade de reagirem ao que ouviram durante a palestra e colocarem as suas questões num ambiente totalmente seguro e tranquilo. Os grupos podem ser destruídos por dois aspectos: animadores e co-animadores que falam demasiado, ou então permitir que um participante domine a discussão. Não devemos permitir que isto aconteça. Nós, animadores, não estamos ali para falar, mas para escutar. E se permitirmos que apenas dos convidados fale o tempo todo, isso vai destruir o grupo, porque havia certamente outros convidados que gostariam de ter partilhado aquilo que pensam e não tiveram oportunidade. Portanto, aqui o animador tem que saber gerir a discussão e permitir que todos aqueles que o pretendam possam falar. A função do animador é acolher os recém-chegados no grupo, é apresentar os participantes uns aos outros e é facilitar a discussão, apenas facilitar a discussão. A função do co-animador
é cuidar das necessidades dos participantes, estar sempre atento se não falta nada, se precisam de alguma coisa, a gestão dos aspectos administrativos, do estilo verificar se todos têm um manual, se todos receberam o Porquê Jesus e o manual do participante, se lhes falta um lápis ou uma lapiseira para tirar apontamentos, por exemplo, se tem o crachá, verificar todos esses pormenores. E um outro aspecto do co-animador é também não falar demasiado durante a discussão. O co-animador geralmente faz a ponte entre o animador e o convidado. Por vezes, porquê? Porque o co-animador, geralmente quando já se faz alfa na paróquia ou na igreja, o co-animador é um recém-chegado, portanto acabou de fazer o alfa anterior e foi convidado para a equipa. E é co-animador. E muitas vezes vai conseguir fazer a ponte e criar ali segurança aos convidados, porque vai poder partilhar a sua experiência. No alfa anterior eu estava na mesma posição, também tinha alguns medos, alguns receios, mas depois aconteceu isto e aquilo comigo, dá o seu testemunho, e isso vai criar ali confiança, a relação entre todos os convidados e os animadores. Algumas dicas para facilitar uma boa discussão é colocar perguntas abertas, questões abertas, não colocar perguntas às quais a resposta pode ser sim ou não, porque isso corta logo a discussão. O animador e os co-animadores devem ser encorajadores, devem ser autênticos, porque isso nota-se se a pessoa está a ser verdadeira ou não, e não responder a todas as perguntas. Normalmente é relançar as perguntas para o restante grupo. Quando um convidado nos faz uma pergunta diretamente, nós podemos relançar a pergunta e dizer o que é que os outros pensam acerca disso. E estamos sempre do lado, portanto, estamos sempre à escuta e a lançar perguntas em vez de responder. Também evitar questões diretas. É muito importante também ter em conta, verificar algumas questões difíceis, fazer um apanhado das questões de todos os participantes da primeira sessão. Se não souberem alguma resposta, ser sinceros e dizer: eu não sei a resposta a essa pergunta, mas vou informar-me e na próxima semana vou trazer a resposta. Ou então lançar o desafio ao grupo todo: vamos todos esta semana pesquisar e tentar encontrar uma resposta a esta pergunta, para a qual hoje não temos, e na próxima semana podemos verificar e debater as respostas que cada um obteve. Quando nós, animadores, conseguimos dizer frontalmente que não sabemos a resposta, isso é muito importante para os nossos convidados, para eles perceberem que nós não somos doutores em teologia, que estamos ali num pé de igualdade com eles e que temos humildade de reconhecer que não sabemos tudo, porque não sabemos tudo, efetivamente. E, portanto, isso cria confiança também com os nossos convidados. Não devemos ter medo do silêncio. Há momentos nos grupos de discussão, e essencialmente nos primeiros serões, em que há ali silêncios que nos parecem eternos. Nunca mais ninguém abre a boca para dizer nada. O que é que eu faço agora? Mas esses momentos são importantes, porque para nós, animadores, parece-nos interminável, mas os nossos convidados estão a processar toda a informação que receberam. E estes momentos de silêncio devemos respeitá-los, não deixar que se prolonguem demasiado, claro. Se prolongarem demasiado, vamos recorrer ao nosso manual do animador e buscar uma outra pergunta. Ou aqui o co-animador também pode dar uma ajuda, dando o seu testemunho pessoal em relação àquilo que foi a sua experiência no alfa anterior. Ou então refazer a questão, relançar a questão. Esse pode ser uma forma também de quebrar o silêncio. Outro aspecto fundamental é a alegria. É necessário nós, animadores e co-animadores, termos este aspecto da alegria, de viver a alegria, porque transmite-se a alegria. E um cristão deve ser alegre. Normalmente as pessoas que andam afastadas da igreja e da fé
pensam que os cristãos são alguém que anda cabisbaixo, sempre fechados, enfim, não é? Na Bíblia está escrito, em tantos sítios, o cristão é alegre, deve viver na alegria, porque faz parte do nosso ADN e esta experiência da alegria deve partilhar-se aqui nos pequenos grupos. Portanto, é um momento relaxante para os nossos convidados, é um momento em que se sentem, tem que haver um pouco de diversão, temos de evitar a tensão. Na primeira sessão é sempre difícil, por isso temos que usar de quebra-gelos, é precisamente para quebrar o gelo, quebrar as barreiras e tentar fazer alguns jogos, tipo o jogo do nome, para conhecer os nomes de cada convidado, para que todos se possam apresentar e perguntar, por que não perguntar como é que veio ao Alfa, como é que teve conhecimento, perguntar se de facto se comprovasse que Deus existe mesmo, qual seria a pergunta que lhe faria, gostaria de lhe fazer. Isso lança logo a discussão no primeiro serão. É importante bem preparar isso, como dizia a Andreia, temos um manual, o guia da equipa e o manual do animador, onde tem também lá alguns passos de formação para bem nos prepararmos para cada serão, para enfrentarmos o nosso pequeno grupo e para podermos acolher cada convidado da melhor forma. Por isso, agora vamos ter aqui um tempo para perguntas e respostas. Se estão livres de colocar as vossas perguntas. Silêncio. Eu ia se calhar ressaltar aqui uma pergunta que a Emília fez, que eu acho que é muito importante, porque de alguma forma a pandemia já passou, já estamos a falar muito do presencial, do alfa presencial, mas ainda continuamos a ter alfas online. E por isso, de alguma forma, é importante também esclarecermos como é que acontece aqui o papel do animador e o papel do co-animador no alfa online. E no alfa online, de facto, o animador tem que transpirar muito mais, porque é muito mais complicado manter a dinâmica do grupo online, não é? Se já presencial naquelas primeiras sessões, nós saímos de lá, parece, se calhar sou eu, parece que fomos ao ginásio, porque eles não falam e nós andamos ali a puxar a corda e sabe Deus. No online a coisa complica-se um bocadinho mais. E por isso o animador tem que estar muito mais envolvido nesta dinâmica do grupo e de manter o grupo na dinâmica, e por isso o co-animador tem um papel aqui fundamental, que é este papel daquilo que chamamos uma atitude mais orante, obviamente de poder orar pelos convidados, mas também de poder estar mais próximo dos convidados e perceber, olha, aquele convidado ainda não falou, vamos na quinta sessão, então vão enviar-lhe uma mensagem no chat só para tentar perceber se ele está bem, se está confortável, se não está. Portanto, ter esta atitude um bocadinho mais de bastidores, mas que de alguma forma é essencial para que depois estes convidados, que como não têm esta dinâmica do presencial e de podermos de alguma forma beber o cafezinho no final ou partilhar com eles 1 ou 2 minutos de conversa sobre coisas banais da vida, não é, que no presencial acontece, no online isso não acontecendo, o animador tem este papel de quebrar o gelo com estes convidados mais calados e que de alguma forma o animador, como está ali embrenhado em liderar os 8 que estão a gerir de alguma forma a discussão, de poder ter esta atitude, de poder apoiar e de alguma forma perceber estes convidados que estão um bocadinho mais calados e mais introvertidos. E muito obrigada pela pergunta, que foi muito pertinente, Emília. Sim, um aspecto fundamental do co-animador é precisamente esse que a Ana estava a referir, o da oração, portanto, da atitude orante. Enquanto a discussão está a decorrer, o animador está a lançar perguntas, o co-animador está em oração por cada convidado, a pedir que o Espírito Santo venha conduzir a conversa, que venha a desatar aqui as línguas, os medos, que venha a ajudar a quebrar o gelo e a criar confiança e relação entre as pessoas. Mais perguntas? Não, estamos num grupo de discussão alfa típico, o primeiro serão, é que ninguém se conhece, e está tudo silencioso.
Mas também isto é bom sinal, é sinal que não têm dúvidas. Estou enganada? Quando a Isabel falou, boa noite. Quando a Isabel falou de evitar questões diretas, é mesmo lançar questões diretamente para um dos participantes, não é? Direcionar a pergunta para um dos participantes, é isso? Tipo dizer, Isabel, diga, não é? Nada disso. Não, nada disso, nunca se deve fazer isso. Nunca, nunca. A pergunta é lançada para o grupo. Se nós fizermos isso, nós corremos o risco de perder a pessoa. Se é uma pessoa tímida, que até nem tem muito medo de falar e ainda não conhece bem o grupo, na sessão seguinte corre o risco de não a ter lá. Portanto, no Alfa tudo é livre e as pessoas têm a liberdade de falar ou não, de cantar ou não, de partilhar aquilo que sentem ou não. Portanto, este aspecto da liberdade deve manter-se e por isso as perguntas são sempre lançadas para o grupo, nunca para uma pessoa em concreto. A menos que, por exemplo, seja do animador para o co-animador, a pedir ajuda ao co-animador, a dizer, olha, Andreia, não te importas de partilhar connosco o teu testemunho, por exemplo? Aí sim, mas ela é co-animadora. Agora para um convidado, não, nunca. Mas foi uma excelente pergunta. Obrigada por ter colocado essa pergunta. Eu já não me lembro no início, mas os convidados sabem quem é o co-animador? Não é importante eles saberem quem é o co-animador. Enfim, é importante eles perceberem que há ali duas pessoas que fazem parte da equipa e que de alguma forma estão ali a tomar conta deles. Claro que a determinada altura os convidados vão colocar a questão, porque acontece sempre, se calhar já viveram a maioria esta experiência, mas porquê é que estás tão calada? Porquê é que não dizes nada? Isto acontece imensas vezes nos nossos alfas, não é? E portanto, de alguma forma, o co-animador, aquilo que tem que fazer é contextualizar. Olha, de facto, eu já estive do lado lá, já estive do teu lado, já partilhei imenso e agora estou do lado da equipa, portanto, estou também a aprender e estou a fazer caminho contigo. Claro que é importante e a determinada altura eles vão colocar a questão. Mas não é importante saberem quem é o animador e quem é o co-animador. Pois, por causa. Mas para a equipa é fundamental que esses dois papéis estejam bem definidos, isto para não se atropelarem, porque é fundamental que haja alguém que faça a liderança do grupo e que haja alguém que seja esta retaguarda, que é muitas vezes tão mais importante do que o animador. Isso é importante que tenham esses papéis definidos. Para o convidado não faz grande diferença. Por isso, quando estão a preparar o vosso alfa, é importante o administrador começa a distribuir tarefas e portanto, dizer quem é que faz o quê, para todos saberem exatamente o que é que têm que fazer. Deus Nosso Senhor abençoe os administradores, que eles bem precisam. É um papel muito importante. Imaginem uma equipa de 40 pessoas sem um administrador, sem um líder. O que é que aconteceria? É possível a Isabel voltar a dizer quais são as ações que devemos assistir sempre antes de um alfa? É que eu só consegui registar duas. Sim, tem duas formações. O administrador deve preparar duas formações para a sua equipa antes de começar o alfa. Uma é esta dos pequenos grupos de discussão, como animar um pequeno grupo de discussão, e a segunda é o cuidado pastoral. Depois, antes do fim de semana, é a oração, a importância da oração e a oração de intercessão, que é para preparar para o fim de semana, para a oração do fim de semana. Mas essa formação é dada só na semana anterior ao fim de semana alfa. O fim de semana alfa é sempre a meio do percurso, como perceberam. Portanto, no sexto, a seguir ao sexto tema, temos o fim de semana alfa. Poderão ser 2 dias ou então condensado num só dia. Uhum. No caso do online, uma manhã ou uma tarde, portanto não precisam de fazer um dia inteiro, senão as pessoas desesperam ao computador, não é? Já passámos dessa fase. E temos muitos alfas, isto também é importante dizer, que temos muitos alfas que acontecem todas as sessões online, mas depois o fim de semana fazem de forma presencial. Ou fazem um dia ou fazem os 2 dias e de alguma forma as pessoas conseguem se conhecer
e aquilo que temos recebido de feedback tem sido muito bom dessa partilha, de poderem fazer o percurso online e depois de se juntarem no fim de semana. E também quando fazem online e pensam nessa situação do fim de semana presencial, geralmente também o serão da cura também fazem presencial. No serão de cura, um aspecto importante a reter é que não há partilha. Portanto, no serão de cura, a seguir ao tema, há oração de cura, em que rezamos pelos nossos convidados para que o Senhor venha curar aquilo que cada um precisar. Como é que se fazem? Diga. Como é que se faz online? Ou melhor, só por curiosidade, porque não é o caso na minha paróquia, mas como é que fazem online depois o grande grupo e o pequeno grupo? Ou só há pequeno grupo, se calhar, ou não? Não, tem as salas da partilha, portanto o Zoom permite, ou o Teams permite ter as salas simultâneas e, portanto, os grupos separam-se na mesma. Portanto, estão na sala principal e depois vão para os pequenos grupos. A Suzane tem uma pergunta. É uma pergunta. Sim, boa noite. Boa noite. Então, vocês disseram anteriormente que o que pode destruir um grupo é um convidado falar demais, né? Mais que os outros. Como interromper esse convidado sem perder a alegria, sem perder o amor e sem perder o convidado? Esta é a pergunta. Suzana. Obrigada, Suzana. É isso, obrigada, Suzana, pela sua partilha, foi tão maravilhosa. Nós gostaríamos, se calhar, de ouvir os restantes convidados. O que é que pensam sobre este aspecto? É uma ótima forma de passar a bola, Suzana, tal e qual como a Isabel fez agora. Às vezes é difícil, porque sabe Deus o que nos está a apetecer dizer, mas é uma das soluções. Eu conheço alguns casos que o animador até fica já identificou o convidado, que é muito falador, dominador, então senta-se ao pé desse convidado, de propósito, e de vez em quando põe a mão assim em cima e diz: "Oh, Suzane, eu estou a adorar a sua partilha, mas será que poderíamos ouvir o resto do grupo, a ver o que é que eles pensam também?" Depois já voltamos outra vez à Suzane. Percebi. É difícil, mas esta questão do primeiro valorizar a partilha, porque um convidado que fala muito tem muitas coisas para partilhar. E esta questão de valorizarmos aquilo que ele acabou de partilhar, mesmo que nós estejamos a pensar algo que não é muito de acordo, é importante valorizarmos, para que ele perceba que nós, de alguma forma, estamos mesmo ali para ouvir o que ele tem para partilhar. E depois tentar mudar o flanco de jogo e tentar marcar golo. Às vezes não é possível, mas nós tentamos. Obrigada. A Eva também tem uma pergunta. Força. Sim, olá, boa noite a todos. Não é bem uma pergunta, mas é mais assim pedir um conselho. Que conselho é que dão mais especificamente a um jovem que entrou pela primeira vez com uma posição tão importante como co-animador ou animador? Qual é a postura que deve adotar, ter? Ser jovem já é maravilhoso. Sim. Ser jovem já é maravilhoso. Eu animei o meu primeiro grupo de discussão com 19 anos e tinha um guru ao meu lado, que eu chamo um guru, é alguém bem que hoje está na estrutura nacional do Alfa e que é alguém que eu valorizo muito como animador de um Alfa, porque de facto ele sabe como animar um grupo Alfa. E eu aprendi muito com ele esta questão que a Suzana colocou e que a Isabel foi partilhando. Isto depois, claro que a dinâmica e aquilo que vamos imprimindo e que o jovem vai imprimindo na dinamização de um grupo de discussão tem muito a ver depois também com a experiência que vamos ganhando. Mas há duas coisas essenciais. A primeira é entregar ao Senhor, porque foi Ele que te escolheu. Por isso, olha, eu dizia-lhe muitas vezes e hoje continuo a usar esta estratégia: foste tu que me puseste aqui, agora desenrasca-te. Desenrasca-te, eu estou aqui para te servir, agora o resto é contigo. Portanto, primeiro esta atitude de colocar nas mãos dele e depois seguir aquilo enfim, que já sabes e que aprendeste aqui hoje, que é o essencial. Porque aquilo que faz diferença não é sermos jovens ou sermos menos jovens, é a atitude e o coração que temos com disponibilidade para servir. Isso é o essencial. Basicamente é ser autêntica, é amar aquelas pessoas, os outros jovens que vais ter no teu grupo, estar à escuta das suas questões, dos seus pensamentos, daquilo que eles estão a sentir, que estão a viver,
e encorajar, acompanhar, encorajar e rezar por eles. E este aspecto de acolher com alegria também é muito importante. E o amor nota-se, o amor vive-se e partilha-se. Portanto, se houver amor... O Roger também levantou a mão. Muito obrigada. Obrigada, Eva. Obrigada, Eva. Obrigada, eu. Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, voltando ao tema que a Suzana mencionou, sobre aquele que fala mais do que todo mundo, isso existe uma questão muito, muito delicada que merece a nossa atenção, que é o fato de que muitas pessoas trazem para dentro da discussão coisas muito pessoais. Às vezes é um momento que aquela pessoa se sente muito à vontade para desabafar. E isso, o animador tem que ter um feeling muito bom para segurar isso, para que não fique uma coisa de uma sessão de psicólogo, né? Aquela sessão que senta um e vai falar e todos vão parar para ouvir. Né? Então, é uma coisa que nós temos que ter esse feeling de saber lidar com essa situação de que alguém vai querer desabafar sobre sua vida e naquele momento não é um momento de desabafar, é um momento de partilha. Então, o animador tem que estar naquele momento muito, muito preparado para entender isso e saber a hora de dar o stop naquela situação. Sim, sim. Obrigada. E aí, nesse caso aí, também o animador conseguir recentrar a conversa no essencial do tema que foi dado. Sim, Roger, obrigada pela sua partilha, porque foi muito importante e penso que ajuda muita gente que está aqui presente hoje também a perceber esse aspecto, de quando o convidado está a começar a desabafar, a falar sobre a sua própria vida e não tem fim. Por vezes também é importante que o animador tenha a sensibilidade de perceber isso e se calhar também aconselhar uma leitura, por exemplo, aconselhar um livro que a pessoa possa ler e ajuda a fazer caminho. Eu recordo-me do início também, até me terem oferecido um livro ou outro que me ajudou a ler, ou quando nós, em relação a cada tema, temos um livro que a pessoa pode adquirir e levar para aprofundar o tema, isso pode ajudar o convidado a encontrar respostas às suas perguntas e até aos seus desabafos, à sua necessidade de desabafar. Isso também é importante. Às vezes o aconselhamento de uma leitura adequada e apropriada. Ou então depois no café e bolos, estar numa conversa mais privada entre o animador e esse convidado. E aí sim, já pode escutar o desabafo completo, que não vai estar com o grupo todo. Ora, a Sandra tem uma questão? Uhum. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Mais uma partilha. Por vezes há questões que os convidados nos colocam que não conseguimos de forma alguma dar resposta e que temos que encaminhar ou para os senhores padres, ou para o líder, ou para efetivamente a pessoa que nós sentimos que lhe poderá dar resposta no momento. E isso é muito importante. Sim. Obrigada, Sandra. É efetivamente um conselho muito importante, porque por vezes temos convidados que têm questões muito delicadas e para as quais nós, animadores, não temos a resposta adequada e já me aconteceu algumas vezes apresentar o convidado ao sacerdote que está presente para eles poderem ter uma conversa e o convidado ser aí acompanhado e ele possa encontrar a resposta às suas dúvidas, às suas questões e o resultado, na minha experiência, o resultado foi sempre positivo. Sim, obrigada, Sandra, foi uma excelente questão. Mais alguma? É que vocês também têm muitas dicas para partilhar, com certeza.
assim como estas, do Roger, da Sandra. Sim. São todas muito importantes. Bem, não sei se há, entretanto, mais alguma questão que surja, mas uma das coisas que nos deixa muito, muito feliz é que hoje nós temos aqui uma série de equipas, mas em patamares diferentes, portanto, equipas que já fazem alfa, ou líderes de equipas que já fazem alfa há muito tempo, outros que fazem há menos tempo, outros que estão para começar, que ainda só têm um alfa na mente, portanto, estão a começar a montar a estrutura, e isso é muito bom. E, portanto, nesta parte final desta nossa formação, e não a queríamos estender muito mais, queríamos muito que pudéssemos, de alguma forma, tirar aqui 5 minutinhos para podermos rezar uns pelos outros. Eu não sei, André, se conseguimos ter ideia de quantas paróquias e igrejas estão aqui representadas, mas é muito bonito vermos a quantidade de paróquias ou de igrejas católicas e de igrejas de outras denominações que estão hoje aqui nesta formação e que de alguma forma todos trabalhamos, como diz aqui o Will na sua partilha, e bem, para esta bênção pura que é o podermos de alguma forma ajudar os nossos irmãos que ainda não conhecem Cristo a encontrá-lo. E por isso, Isabela, eu não sei o que é que acha, mas eu ia se calhar lançar o desafio que pudessem 5 ou 6 pessoas, porque eu sei que temos mais igrejas do que estas representadas aqui hoje, mas que de alguma forma pudessem levantar a mão e que se pudessem oferecer para podermos orar juntos por todas estas paróquias e igrejas que estão aqui hoje representadas, por todos os alfas que vão arrancar, por todos aqueles que alguns alfas já arrancaram no início do mês, outros já arrancaram em setembro, outros vão arrancar, portanto podemos orar pelas nossas equipas, pelas nossas igrejas e também por todos os convidados que já estão a fazer alfa e por todos aqueles que nós já convidámos e que nos disseram que não, ou que ainda nos vão dizer que sim porque o nosso alfa ainda não começou. Por isso, vos parecer bem, eu ia pedir a 5 ou 6 pessoas que pudessem levantar a mão e que se pudessem oferecer e que pudéssemos, nesta parte final desta formação, então podermos orar juntos. Então, Senhor Jesus, esta noite quero louvar-te e dar-te graças porque nos convidaste a virmos aqui, a estarmos contigo esta noite. E quero louvar-te e dar-te graças, Senhor, por esta vontade que colocas no coração de cada um de nós que aqui estão esta noite, de te podermos servir e podermos levar o teu nome a cada vez mais irmãos. E particularmente, Senhor, a todos aqueles que ainda não te conhecem, a todos aqueles que ainda não conhecem o teu rosto. E por isso quero-te pedir, Senhor, que venhas conduzir a vida de cada um de nós aqui presente esta noite. Que venhas, Senhor, colocar cada vez mais no nosso coração este desejo e esta vontade de servir de coração aberto. De continuar, Senhor, a espalhar o teu nome e a tua mensagem. E que venhas retirar, Senhor, dos nossos corações todos os medos, todas as angústias, tudo aquilo, Senhor, que pode impedir a tua ação junto daqueles que tu escolheste, junto daquele que tu chamaste para te conhecerem através dos diversos cursos alfa que decorrem em todas estas igrejas aqui representadas esta noite. Bendito sejas, Senhor. Senhor, peço-te que nos guardes. Eu gosto muito de uma oração que desde cedo todos nós aprendemos e que se calhar quem tem filhos ou não, ensina, que é: o anjo da guarda, a minha companhia, guarda a minha alma de noite e de dia. Que o anjo da guarda nos guarda a todos, que nos aconselhe e que aqueles como eu que estão, se calhar pela primeira vez, à frente de um grupo, que eu consiga perceber os silêncios, alguns dos quais se fizeram no encontro anterior, que saiba relançar as questões, que saiba levar essa alegria, essa vontade de crescer em Cristo. Basicamente isto, que eu também possa aprender com todos que estão no meu grupo, sobretudo isso. Não estaremos para ensinar, estaremos todos para aprender e para caminhar uns com os outros. Por isso, Senhor, permite que esta caminhada seja ligeira, no sentido de leve, e que ela seja um permanente. Muito obrigada. Hoje peço também pelo grupo de oração que no dia de Epifania vamos iniciar pela primeira vez aqui nestas comunidades,
Coincidência ou não, hoje faz 60 anos foi aberto o Concílio Vaticano II, pelo São João 23, que a força do Espírito Santo, que sob o Papa, sob os padres conciliares, mudou a Igreja, que me ajuda a mim e a esta equipa que estou a formar, com o auxílio da Paróquia São Vítor, possamos reevangelizar e levar a palavra e o amor de Deus a todos aqueles que querem abraçar este projeto Alfa. Conto com a força do Espírito Santo, também com o Anjo da Guarda e, sem dúvida, com aquela que está em silêncio, mas faz o trabalho dela, que é Nossa Senhora. Por tudo isso, damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queria pedir ao Senhor e ao Espírito Santo que nos ajudasse neste grande desafio, porque eu acho que o que me assusta mais, que no fundo se calhar nos assusta a todos, quem está a principiar e mesmo se calhar quem não está, é exatamente esta capacidade de escutar, porque é uma coisa que nós não estamos tão habituados a fazer e é um grande desafio. Portanto, conseguir estar a ouvir e gerir e se calhar também queria pedir pelos administradores, e que o Senhor consiga que de facto eles e todos os que estamos dispostos a ajudar na equipa consigamos encaixar-nos onde os nossos dons no fundo vão render mais sem ter este receio, porque é um grande desafio. E portanto eu queria pedir ao Pai que nos acompanhe para que nos consigamos encaixar e dar o melhor que temos de nós. Pai nosso, dai-nos a força para vos servirmos. E assim seja. Sim, Senhor, queremos dar-te graças pela tua presença no meio de nós, dar-te graças por este tempo de aprendizagem uns com os outros, por este tempo de fraternidade, por este tempo em que te fizeste presente e em que podemos escutar-te, podemos acolher-te. Queremos pedir-te, Senhor, que venhas abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, abençoar o nosso trabalho, a nossa missão. Nos venhas encher do teu Espírito Santo, nos venhas capacitar para a missão que nos confias, que nos venhas acumular de dons, dos dons que mais precisarmos para te servir mais e melhor, Senhor. E essencialmente enche o nosso coração do teu amor, da tua alegria, da tua bondade. Dá-nos a capacidade de escuta, de acolhimento, de acompanhamento. Dá-nos, Senhor, o dom da perseverança, que possamos louvar-te a cada irmão que ainda não te conhece, que te procura, que deseja ardentemente conhecer-te e acolher-te. Que o teu Espírito Santo venha fazer um novo Pentecostes em cada um de nós, aqui hoje e agora, para que possamos, Senhor, levar o teu nome mais longe. Abençoa cada uma das nossas equipas aqui presentes e todas aquelas que não puderam estar, mas que estão a trabalhar também na tua vinha, Senhor. Abençoa cada convidado que tu levaste a cada curso Alfa, em cada ponto do país, de norte a sul. Abençoa cada comunidade, cada paróquia, cada igreja que acolhe esses convidados, que realiza o Alfa, que se tornem comunidades vivas, onde o teu amor é visível e contagiante. Pedimos tudo isto em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E a nossa formação chegou ao fim, já um bocadinho fora de horas, mas achamos que é importante também este tempo de
de podermos entregar ao Senhor cada uma das nossas equipas, cada um de vocês, e terminar agradecendo a cada um pelo trabalho que faz nas suas comunidades, nas suas igrejas, por esta disponibilidade que é servir o Senhor através desta ferramenta e por tudo aquilo que fazem muitas vezes no silêncio, não é? Porque muitas das nossas equipas têm elementos fundamentais e silenciosos, e por isso, muito obrigada. E já agora dizer-vos, também existe Alfa para Jovens, eu tinha que terminar falando. Portanto, se quiserem falar sobre Alfa Jovens, estejam à vontade de me enviar um e-mail, que eu estou disponível para vos ajudar no que for necessário. É muito mais simples do que o Alfa, e em grande parte das igrejas que estão aqui hoje representadas já Alfa Jovens, portanto, quem ainda não tem Alfa Jovens a funcionar, por favor. E passo a palavra à Isabel para encerrar o nosso serão. Sempre que tiverem dúvidas, podem contactar-nos, ir ao site do Alfa Portugal, estão lá os nossos contactos, e tendo em conta a questão que tiverem, verificar, ver quem é que é o responsável por essa área, por essa questão, e contactar diretamente. Não tenham receio, nós estamos cá para vos servir, por isso não hesitem em colocar-nos todas as vossas dúvidas e todas as vossas questões. Nós estamos cá para vos ajudar, para vos servir, ponto final, vos servir. Por isso, essa é a nossa missão, usufruam dela. Muito obrigada a todos por tudo aquilo que fazem nas vossas comunidades, através do Alfa e não só, e obrigada por serem os líderes que são, obrigada por acolherem os vossos convidados tão bem, e porque também é graças ao vosso trabalho que nós podemos ouvir testemunhos como ouvimos no início do Marco. Sem vocês isto não seria possível. E um bem-aja a todos, uma boa missão, e contem com a nossa oração todas as semanas, uma vez por semana, estamos em oração, em equipa, por vocês, por cada uma das vossas equipas.